Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho nesse áudio sobre petição inicial. Petição inicial é esse ato tão importante para o processo, né? Vale destacar que, nos termos do artigo 2º do Código de Processo Civil, o processo, a atividade jurisdicional, se inicia mediante provocação. Em outras palavras, o juiz, pelo menos em regra, somente está autorizado a proferir uma tutela jurisdicional caso ele seja provocado. Então ele tem que ser provocado para que a atividade desempenhada pelo Poder Judiciário tenha seu início. E a forma de se iniciar uma atividade no Poder Judiciário é a petição inicial. É claro que essa petição inicial ela está, presente em todo e qualquer tipo de processo judicial. Assim ocorre no processo do trabalho, quando a petição inicial recebe o nome de reclamação trabalhista. Isso também ocorre no processo criminal, no processo penal, quando a gente chama a petição inicial de denúncia ou de queixa-crime. Mas no processo civil, a petição inicial recebe o nome de tão somente petição inicial, tá? A propósito, o artigo 319 é o artigo responsável por disciplinar a forma de se redigir uma petição inicial. Obviamente, quando você vai pleitear algo no Poder Judiciário, tem que cumprir todas as exigências legais, as formalidades exigidas em lei. E essas formalidades, quando você estiver diante de uma petição inicial, do processo de conhecimento, de procedimento comum, elas estão presentes nos artigos 319 e 320. O artigo 319, ele contempla as seguintes exigências formais. Na petição inicial, o autor deve indicar o juízo a que é dirigida. Então, nesse momento, numa petição inicial, é correto falar que o autor deverá endereçar a sua petição inicial, mas não para qualquer órgão de forma indistintamente no Poder Judiciário. Não. Ele deve obedecer às regras de competência para cada espécie de conflito. Dependendo do conflito, tem uma regra de competência diferenciada. Então, essa primeira oportunidade é o momento em que o autor vai endereçar a petição inicial ao juízo competente. O segundo inciso do artigo 319, ele exige que o autor faça uma coletânea de informações pessoais, tanto dele quanto da parte contrária, do réu. O inciso 2 trata da qualificação das partes, momento em que o autor deve angariar o maior número de informações possíveis, suas e do réu. Vale dizer que o objetivo principal no inciso 2 é basicamente a individualização das partes, para que não ocorra qualquer confusão com os integrantes do processo. Então ele fala para informar o nome, o prenome, o estado civil, se porventura você convive em união estável, a sua profissão, o número do seu CPF, caso você seja uma pessoa física, o número do CNPJ, caso seja uma pessoa jurídica, além de informar o endereço eletrônico. Sim, na petição inicial tem que informar o e-mail. E bem como o domicílio e a residência, tanto do autor quanto do réu. Destaca-se que essas informações auxiliarão o andamento do processo logo na sequência, porque um dos próximos atos importantes a serem praticados no processo recebe o nome de citação. E a citação é um ato que necessita de informações pessoais relacionadas ao réu, capazes de auxiliar o Poder Judiciário na localização do réu, como uma forma até mesmo de garantir o contraditório e a ampla defesa. O inciso 3 trata da causa de pedir, que consiste basicamente na narrativa relacionada aos fatos que deram ensejo ao processo, bem como nos fundamentos jurídicos do pedido. Ou seja, se porventura você está diante de uma ação que busca uma indenização proveniente de um acidente de trânsito, um acidente de veículos, a causa de pedir deve consistir o quê? Na narrativa dos fatos. Qual era a rua que você transitava, a avenida,
que dia, que hora do dia, o que aconteceu para a colisão de fato ter ocorrido, né? Houve ali uma ultrapassagem, um excesso de velocidade, não respeito às normas de trânsito. Esses são os fatos. Os fundamentos jurídicos do pedido são as implicações jurídicas previstas em lei, capazes de dar guarnição ao direito que você pretende obter com aquela medida judicial. O inciso 4 fala do pedido com as suas especificações. E aqui talvez seja um dos itens que comporta o maior número de, digamos, peculiaridades. Porque o pedido, é claro, ele consiste tão somente o quê? No desejo, na pretensão do autor com a petição inicial. Só que esse pedido, ele é disciplinado de forma bastante ampla, de acordo com a redação dos artigos 322 até o artigo 329. Ali nós teremos regras de pedidos determinados, pedidos indeterminados, pedidos expressos, pedidos implícitos, cumulação de pedidos. Tudo isso está disciplinado pelo Código. O quinto inciso é o do valor da causa. Momento em que o autor deve especificar ali uma quantia para aquela pretensão. É claro que, em regra, essa quantia, esse valor da causa, ele reflete na importância financeira que o autor pretende alcançar ao final. Mas não é só isso, né? O valor da causa é que, a propósito, há um artigo no Código que disciplina formas de mensuração do valor da causa, que são basicamente os artigos 291 e 292, ele, além de eventualmente representar a quantia monetária que o autor pretende ao final do julgamento do processo, ele também serve como parâmetro para fixação de custas processuais. Ele serve como parâmetro para fixação de multas processuais. Então, de acordo com uma eventual atividade ou ato processual que você pratica no processo que mereça ser sancionado através de uma multa processual, essa multa geralmente é calculada em percentual. E o percentual é fixado em cima do valor da causa. Também é utilizado o valor da causa para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. Sim, quando você perde uma ação no Poder Judiciário, em regra, alguém ganha, a parte contrária geralmente. E o advogado da parte contrária receberá uma quantia que recebe o nome de honorários advocatícios de sucumbência. Esses honorários também são fixados de acordo com um percentual que incidirá sobre o valor da causa. O sexto inciso do artigo 319 diz respeito às provas que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados na petição inicial. É uma exigência que tem sido relevada nos dias atuais, uma vez que aqui o autor apenas faz uma breve, digamos, introdução acerca de quais provas ele pretende usar, mas ele não está vinculado a essas provas. Há um momento adequado lá para frente, na fase instrutória, em que o autor terá a oportunidade de especificar as provas, eventualmente dizer ao juiz que ele pretende utilizar essas testemunhas, ou que ele acha que a questão é técnica e, portanto, merece uma prova pericial. Agora, uma coisa é clara. Pelo menos em regra, na petição inicial é o momento adequado para o autor produzir uma das provas, a prova documental. Os documentos que o autor tem e possui em mãos na data da propositura devem ser anexados já na petição inicial, sob pena de, em regra, não poder juntar novamente ou não poder juntar posteriormente. Preclui o direito do autor relacionado à prova documental. Por fim, mas não menos importante, a gente encerra o artigo 319 falando de um item muito importante para você que está aí buscando sua aprovação em um exame de ordem ou num concurso público. Porque o inciso 7 está relacionado à audiência de conciliação ou de mediação. É um item que merecerá a nossa atenção, inclusive de forma exclusiva,
num áudio, mas vale destacar que o autor deve manifestar o seu interesse na realização da audiência. E o momento adequado para o autor manifestar o interesse na realização dessa audiência é na própria petição inicial. Essa manifestação do autor é super importante e super relevante para a ocorrência da audiência de conciliação ou de mediação. Tome cuidado com isso. O momento adequado para o autor manifestar o interesse na audiência é na própria petição inicial. O réu manifesta seu interesse, nós veremos isso no áudio específico, com até 10 dias antes da data em que a audiência for designada. Então, o dia que a audiência for ocorrer, tem que contar 10 dias antes desse dia e dar a oportunidade do réu manifestar o seu interesse, sendo que o autor já manifestou lá na petição inicial, na primeira oportunidade. Esse é o artigo 319. Além dele, o 320 obriga o autor a anexar à petição inicial todos os documentos indispensáveis à propositura da ação. Como eu te disse, é o momento adequado para anexar documentos indispensáveis para que o juiz possa compreender, entender e até mesmo solucionar o conflito. Se porventura o autor não detém todas as informações pessoais do réu, isso pode acontecer. Pode ser que o autor não saiba o e-mail do réu. Pode ser que o autor não saiba se o réu é casado ou não. Pode ser até mesmo que o autor não saiba o endereço de onde reside o réu. Não tem problema. Porque a redação dos parágrafos 1º, 2º e 3º vão trazer guarnição para que o autor, na própria petição inicial, requeira ao juiz diligências a órgãos públicos que possam conter e ter essas informações. Então, na própria petição inicial, o autor pode eventualmente, por exemplo, pedir ao juiz que ele emita um ofício ao Detran, para que o Detran responda lá informações pessoais relacionadas ao réu, caso você tenha a placa de um veículo. Pode pedir informações à Receita Federal, para que a Receita Federal devolva com informações relacionadas ao réu. Esses órgãos públicos podem ser perfeitamente utilizados nesse começo. Lembrando que nessa primeira oportunidade é super importante o quê? Ter condições de ao menos citar o réu. E óbvio, para citar o réu, é essencial que eu saiba, digamos, o nome e o endereço onde localizá-lo. Penso que essas são as principais informações para que o processo possa andar, o processo possa se desenvolver. Claro, sem o endereço do réu, isso fica muito difícil. Mas mesmo assim, caso seja impossível a localização do endereço do réu, ou isso torne a pretensão do autor extremamente onerosa, algo muito custoso, ainda, em último caso, não podemos descartar a possibilidade de citação e comunicação do réu por meio de um edital, né? Mas claro, o edital tem que ser a última alternativa sempre. Em regra, eu tenho que localizar endereços, domicílio, local onde ele trabalha, para que ele seja comunicado e ele possa integrar a relação jurídica processual e bem como, principalmente, trazer a sua versão dos fatos, né? A citação é um ato super importante no processo judicial, por quê? Porque ela garante a incidência do princípio do contraditório da ampla defesa, um princípio constitucional. E também dá a oportunidade do réu participar ativamente do processo, trazendo a sua versão dos fatos, para que o réu possa, digamos, influir o juiz no julgamento, produzir provas. De uma forma geral, é super importante a participação do réu no processo, uma vez que aquele assunto lhe diz total respeito. Tá bem? Eu concluo te dizendo que esses artigos 319 e 320, que eu acabei de ler e explicar a vocês, eles são artigos que estão dentro do procedimento comum. Mas é crucial entender que o processo de conhecimento ele também pode ser de procedimentos especiais. E o que isso quer dizer para nós? Quer dizer tão somente que, se porventura estivermos diante de um procedimento especial, algum assunto que mereça um tratamento diferenciado, o artigo de lei pode trazer requisitos extras, pode trazer requisitos excepcionais para cada procedimento especial.
Bem como não podemos descartar a possibilidade de uma petição inicial no processo de execução. Pode ter petição inicial no processo de execução também. Nesse caso, aí você vai ter que se atentar aos artigos relacionados a cada procedimento executivo, que também é capaz de proporcionar e exigir regras diferenciadas. Como eu te disse, o 319 e 320 são artigos base para a confecção de uma petição inicial. Destaco ainda, por fim, que após a propositura da ação, com eventual distribuição da petição inicial para comarcas que têm mais de uma vara, ou registro da petição inicial para comarcas de vara única, esse ato de distribuição ou de registro são capazes de fixar o juízo competente. E automaticamente, a partir dali, pelo menos em regra, o processo vai continuar perante aquele juízo até o seu desfecho final, com a sentença. Sentença capaz de solucionar o conflito. Tá bem? Um forte abraço, meus caros. A gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu, tchau, tchau.